Vamos lá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 24 de maio de 2017. Em São Paulo, temos algumas ruas famosas, todas do mês de maio, que homenageiam um dia do mês de maio. Bom dia, meu amor, até mais tarde. Passeou na 25 de março ontem, se divertiu e hoje vai se divertir no centro de Osasco. São Dom. 13 de maio, né? Rua 13 de maio, uma rua grande, na verdade uma avenida, né? Bem grandona ali na região da Bela Vista, que vai até a região do Paraíso. Temos 23 de maio, avenida grande. Ultimamente está sendo usada para alguns rachas, né? E temos 24 de maio, rua 24 de maio, no centro de São Paulo. O grandão aqui tá fazendo o quê? Ele tá saindo ou tá entrando? Ah, tá, ele tá se arrumando. Tá bom. Faça o... Ontem não, anteontem, bateu aquela vontadinha de pegar o violão em casa, relativamente sossegado. Pituquinho vendo desenho, pediu pra eu tocar Dona Aranha pra ele, claro, né? Mas ele ficava entre se concentrar no desenho da televisão e cantar uns pedacinhos da música. E aí eu entrei no aplicativo do Cifra Clube, aliás, quem toca violão, muito prático, viu? E salvei algumas músicas numa lista, coincidentemente nesse momento, uma lista mais com mais Belchior, né? E teve até certo momento que eu fiquei um pouco emocionado com algumas músicas. Bateu a perda agora, sabe? Algumas músicas relatam uma poesia tão gostosa de alguém que amava tanto viver. Não sei os problemas que ele teve na vida dele, essa fuga, essas coisas que aconteceram aí no particular. E não é meu direito questionar ou tentar. Isso não me interessa. Se alguém foi lesado por ele, aí esses interessa. Teve algum prejuízo por conta dessa atitude maluca dele aí, que nem sei se foi uma atitude maluca. Eu sei que nesse vai e volta, foi para o Uruguai, e ele acabou falecendo em, acho que Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, se for Santa Maria, terra do meu grande amigo Rafael Reiner. Grande amigo, nos vimos 3 vezes na vida, mas é um grande amigo, uma pessoa exemplar, um verdadeiro ser humano compromissado com a humanidade. Quer saber quem é? Vai lá, põe no Google que você já vai achar uns 10 projetos dele. Um endocrinologista humanista anarquista, nos melhores sentidos possíveis desses termos. Tá certo. É aí mesmo que você tem que passar alguém, cara, numa curva cega. Sou eu um carro, a gente se beijava, né? E... Volto aqui. Eu me emocionei, porque não sei, eu captei talvez uma suposta emoção de um jovem poeta, compositor, cantor, de uma época tão rica e ao mesmo tempo tão perigosa que foi a década de 70, né? Final dos anos 60, começo da década de 70 e decorrer da década de 70, porque a repressão política, repressão de ideias, que as pessoas gostam de pensar que não existiu, ela só foi terminando
no final do mandato do Figueiredo. Né? A partir de 78, 79 começou a se abrir, começou a se liberar e alguns artistas foram voltando. E os que ficaram aqui se disfarçaram, se esconderam, enfim. Quando você tem uma novela, uma minissérie, a Globo não gosta que chame de minissérie, né? Parece que tem cara na Globo que é até repreendido ao vivo, assim, porque chama de minissérie. Esse é um novo conceito, a super série, né? Uma tal de Os Dias Eram Assim. Eles tentaram emplacar uma coisa de mostrar o que foi o regime militar, fazendo com que um dos protagonistas seja um cara que é perseguido, teve que fugir para o Chile. Não sei se tem alguma coisa a ver com o Serra, mas alguns seguiram esse caminho porque já havia aberto, já havia caído o Pinochet e o regime já estava aberto, já estava com uma política até acolhedora para essa tendência esquerdista ou liberal da época, né? E tanto que o José Serra é casado com uma chilena. A esposa dele, não sei se está viva ainda, não conheço, não sei nada da vida do Serra e nem quero saber muito. Me interessa muito pouco. Então, contando, né? O que aconteceu nessa série foi o seguinte. Ela começou a cair de audiência porque ela estava contando história. Ela estava relativamente fiel aos conceitos históricos, valorizando mais a história do que os fatos históricos reais ou descritos, né? Em comparação com as histórias dos protagonistas, quer dizer, estavam levando, como muito bem sempre fez Érico Veríssimo, né? Colocar os personagens fictícios dentro de contextos históricos reais. Ele era fantástico nisso. Enfim, o que aconteceu? A audiência não começou muito bem e foi caindo. E aí parece que houve nesse ínterim uma pesquisa, não sei se online, enfim, que descobriu que a população na verdade nem sabia do que era aquilo lá. Não estava agradando porque a população não estava vendo aquilo como um fator histórico. Ela estava vendo como uma história chata. E claro, fora a tristeza de saber que o brasileiro não está preocupado com isso, e isso explica muito imbecil que já tem 30 e poucos anos, falando sobre militares, falando sobre a correção de ex-militares no poder e assim por diante. Mas não tem importância, não tem importância. E aí, claro que Dona Globo precisou, por conta de garantir, eu compreendo porque é um negócio, para poder garantir o investimento, salvar o investimento e manter o patrocinador, os patrocinadores, precisou mudar o foco e sair. Aí, me ferrei. E sair do sentido. Obrigado, querido. Você viu? Olhou no retrovisor, deu umas passagenzinhas, voltou, ninguém se atrapalhou. E, enfim, precisou mudar o foco, trazendo a super série, né, para o conceito de novela, focando mais no romance, no caso específico, e dando umas ignoradas em algumas coisas, enfim, tirando o foco do conceito político da época, do que estava acontecendo. Primeiro que é assim, né? As televisões que funcionaram na década de 60, elas tinham que ter a boa relação com o governo militar,
com o poder militar. Tinham que ter. Era fácil você eliminar. Tanto que os jornalistas perseguidos e desaparecidos, eles normalmente não eram da TV aberta, porque não existia a questão da informação aliada à... Primeiro, a informação já era controlada. Você tinha um funcionário do governo dentro da emissora para passar o prospecto do jornal para o apresentador. Não ia da redação para o apresentador, ou para o diretor de redação para o apresentador. Ia do diretor de redação para o censor, que pegava: essa folha vai, essa não vai. Isso aqui você pode falar, isso aqui você não pode falar. Então, os jornalistas que gostam muito de dizer: ah, não, alguma coisa fizeram, né? Isso, seus imbecis, alguma coisa fizeram. Bom, eles eram normalmente da imprensa escrita. Nos jornais, grandes jornais, você tinha essas pessoas. E fora outros jornais que desapareceram mesmo. Pesquisa aí na história. Hoje já é tido como um jornal petista, mas não é. O que foi o jornal Pasquim? Naquela época, lá, década de 60, 70. Eram, assim, redações escondidas, camufladas, enfim, era uma coisa bem diferente. A história de Juca Kfouri nesse período é muito importante, muito bacana. Ele conta isso. Ele trabalhou para os partidos comunistas, na clandestinidade, ajudava a esconder pessoa, levava perseguido político no porta-mala do carro para um, para outro. Foi um jovem militante, né? Mas enfim, triste é saber, mas isso explica muito do momento em que nós estamos. Explica bastante. A ascensão social não ocorreu por conta da quantidade ou qualidade do estudo. Das pessoas, ela ocorreu independente disso. Então o nível cultural não subiu, mas o poder aquisitivo subiu. Então você teve ascensão social de pessoas que não evoluíram. Então hoje você tem uma classe média, não média alta, mas média, uma base da classe média, com pessoas culturalmente muito mal informadas. Aquelas opiniões formadas pelo Jornal Nacional mesmo. A lógica de raciocínio infantil, simples e simplista. Então, assim, pra você ver, né, como nós estamos nesse momento, né? Volto aqui, eu tava falando de Belchior. Esses sim passaram por algumas coisas. E esses caras estão chegando ao fim, né? Infelizmente. Toda a geração rica do início da década de 70, aquela geração sensacional, criativa, abusada, Caetano, Chico, Gil e tantos. Aquela geração brigadora dos festivais da Record, né? Realmente tá chegando aos 70, 75 anos de idade. Na verdade, todos estão, na minha opinião, parecem estar muito bem de saúde. Caetano, Chico. Mas, claro, já viraram símbolos errôneos de algumas coisas, né? A opinião deles faz com que eles sejam criticados demais em alguns momentos e elogiados demais em outros. Caetano Veloso é o mais doido deles. Ele é incrível a gente pensar nisso, mas era um cara que apoiava o Antônio Carlos Magalhães. Estamos falando de um coronel baiano. Literalmente, tá? Literalmente. Antônio Carlos Magalhães era um coronel.
Vai lá, filho. E Chico foi um cara que se manifestou agora. O Chico fez campanha pro Fernando Henrique, cara. Foi um cara que se manifestou agora, há pouco tempo, sobre essa questão da saída da Dilma, como muitos, dizendo que não concordava, que não era um impeachment, era uma jogada política apenas. É assim, o pessoal não quer ouvir o resto da frase, né? Como. Eu também acho. Eu acho que foi uma jogada política completamente constitucional. Você perdeu o Congresso, meu amigo. O Congresso percebeu que a sua linha não está indo de acordo. Ele vai te derrubar. E ela teve ações realmente infelizes. Frases infelizes. Frases muito infelizes. Ações mesmo, decisões ruins. Acho que a pior decisão dela foi a decisão mais infeliz, isso ela sabe provavelmente, foi quando ela decidiu governar sozinha. Ela realmente chegou a achar que tinha capacidade para tal. E ela não tinha. A questão era capacidade de articulação. Capacidade de articulação. Esse era o problema maior. Difícil aqui, hein? A dona tá arrumando o rímel do olho ali, né, cara? Ela não decide se vai um pouquinho só pra direita ou um pouquinho só pra esquerda. Mas, cara, chega. Eu tava falando sobre como a dificuldade que foram os anos 60 e 70 criaram uma geração tão bonita, tão bacana. Belchior, ele nunca perdeu a qualidade. Nunca perdeu a qualidade. É incrível isso, mas assim, músicas lindíssimas. Ele parou num momento e não fez mais nada. Não precisou. O que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade não é uma crítica. O Chico, pelo menos os últimos 2 trabalhos dele, eu não gostei. Não gostei das músicas, não gostei. Milton, há muito tempo não faz mais nada, mas tiveram aquela fase criativa, né? Tiveram aquela fase criativa. Não. Ivan Lins, quer dizer, continuam trabalhando e tudo, mas assim, não adianta, nada vai se comparar ao que fizeram. Parece que é saudosismo, né? Parece que é valorizar só o que era lá do meu tempo. Mas, porra, cara, pega lá a letra da Coração Selvagem e dá uma olhada. Se ele teria capacidade de fazer alguma coisa muito melhor agora. Não teria capacidade. De onde saiu aquilo pode sair coisa melhor. Mas, cara, é uma delícia. Foi justamente nessa música, Coração Selvagem. Comentário a respeito de John. Putz, assim, é um período tão bonito. Eu me emocionei por isso. Eu talvez tenha me colocado no lugar daquele jovem compositor, aquele cara de 20 e poucos anos. Como numa das músicas ele fala, tenho 25 anos de sonho e de sangue de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me cai bem melhor que o blue. Tem coisa muito boa ali, tem coisa muito boa. E me bateu uma emoção, sabe?
nessa, esse discurso dessa pressa de viver. Eu preciso transgredir porque eu tenho pressa de viver. Como ele diz numa outra música também, talvez eu morra jovem em alguma curva no caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Ele não morreu jovem, morreu aos 70 anos. Ainda jovem, ainda lúcido, ainda provavelmente criativo. Talvez escrevendo, não sabemos, se compondo, porque a vida pessoal dele realmente ficou um pouco obscura, né? No meio da rua. É engraçado, o motorista de carro, eu tenho a sensação de que ele só se ofende pelo motociclista estar no corredor. O corredor não atrapalha ninguém, é um lugar onde ele não precisa ficar, não usa. A nossa briga é, dê a seta para mudar de faixa, sinalize quando mudar de faixa. É só isso. Mas parece que o motociclista no corredor incomoda o motorista. Ele está aí parado. Tem uma pessoa de 60, 70 quilos dentro de um objeto de 1,5 toneladas, de 4 metros quadrados, de 8 metros quadrados. Sei lá, você pode falar o que quiser, cara. No sentido de locomoção, de inteligência na locomoção, não tem comparação com a moto. Não tem. Tem motoqueiro folgado, mal educado, abusado. Tem, claro que tem. E tem motorista de carro também, e de caminhão, e de ônibus, e de bicicleta e pedestre. Tem muita gente ruim no trânsito. Ruim mesmo. Tecnicamente ruim mesmo. Mas eu não consigo ver aonde uma moto incomoda tanto um carro. Vocês estão aqui comigo todo dia. Agora esse farol é o seguinte, quando ele abrir, aquele outro lá vai fechar. Então você tem que ir devagarzinho para não precisar parar. Conhecer o caminho bem, a gente vai fazendo isso. Tem farol que eu sei quantas piscadas ele dá no vermelho pro pedestre. Vocês já viram isso. Olha, fechou. Agora vai abrir, ó. Deixa eu só passar aqui no corredor porque eu vou devagarzinho. Podem passar. Aí, eles aceleraram demais, ó. Viu? Esse aqui manja mais do que eu. Calculou bem melhor. Chegou certinho. E como a dificuldade, né, social produz pessoas criativas, né? Traz uma leva de criatividade, né? E parece que depois disso a coisa foi ficando muito fácil. E a gente banalizou muita coisa, mas muita coisa. Culturalmente eu acho que a gente não evoluiu. A população, eu coloco como atitude da população. E a gente se tornou extremamente influenciável. Mas enfim, é mais uma etapa, né? Mais uma etapa. Não quero que a gente tenha muito mais dificuldades para ter que... Olha que motocão. Nova BM 650. Motocão, lindona. A motoquinha triciclo. Ela não passa no corredor, tem que ficar atrás dos carros, e o cara toma chuva e sol.
deixa pra lá. Quem sou eu? Deve ter alguma utilidade, né? Eu não sou tão inteligente assim. Na verdade, eu não sou muito inteligente. Então, estava pensando nisso, tava rememorando aí momentos bem... O Belchior me fez dar essa viajada. É impossível você pensar num cara, num artista, num bom artista da década de 70, um bom artista, sem imaginar o contexto social daquele momento. Não adianta, tem termos, tem coisas que hoje já não são aceitas. Porque, sim, mesmo muito devagar, a gente evoluiu em algumas coisas. Eu vejo gente, antigamente não tinha esse monte de frescura. E antigamente tinha um monte de problemas que hoje não tem mais. Hoje temos outros problemas. Como, por exemplo, um poder público que pensa que a solução para uma situação caótica de consumo de drogas no centro de São Paulo, pensa que a solução é simplesmente dar porrada e limpar. Aí você vai me falar, mas você viu o que eles fizeram na fuga? Os usuários, não os traficantes, os usuários fizeram na fuga? Arrebentaram os estabelecimentos? Sim, claro, vi. Não tô defendendo essa atitude deles, nunca defendi. E a culpa não é da prefeitura por eles terem feito isso. A questão é que a ênfase acaba indo para a segurança pública e a menor parte fica com a saúde pública. A gente continua tratando o problema de droga como inicialmente segurança pública e depois saúde pública. Se você conseguir tratar o usuário, se você tirar metade dos usuários das ruas, você vai falir o traficante. E desculpa aí, cara, desculpa aí. O traficante tá lá de conluio. Ele faz negócios com a autoridade para poder continuar lá. Ele paga um pedágiozinho. Os maiores sim, os pequenininhos vão presos. E também tem outra. Hoje, Alicia, tudo isso não só uma questão de meio de vida, né? Mano Brown é muito feliz ao chamar todos os traficantes de comerciantes. Ele é muito feliz, eu concordo literalmente. Sabe por quê? Porque você chama o dono do bar ou da padaria de comerciante. E ele é autorizado a vender pinga, e a vender cerveja, e a vender cigarro. Ele é autorizado a vender 3 vícios legalizados. E vícios esses que provocam o mesmo mal na sociedade, ou menor talvez, do que o consumo de drogas. Estou defendendo o traficante? Claro que não. Pessoas execráveis, pessoas más, pessoas que precisam corrigir, pessoas com defeitos psicológicos enormes. Pessoas sem consciência de entender o que está fazendo, está matando, vendendo outras pessoas e matando elas, de um jeito ou de outro. Tá? Agora, você senta depois da sua sexta-feira de trabalho com seus amigos no bar, toma 5 cervejas e pega no seu carro, você provavelmente provocará um mal a terceiros inocentes. Ou você pode se envolver numa briga, ou você vai mexer com a mulher do outro, ou uma porção de coisas que, já que a substância altera o comportamento, ela deveria ser controlada.
Porque o que é injusto para mim é você poder realmente vender cerveja e pinga e não poder vender maconha. O efeito é o mesmo. Até o contrário, eu acho até que eu me irrito com o assunto de maconha, já falei sobre isso, é um assunto muito bobo. A questão é muito boba. Muito boba, muito. Ai, ai, maconheiro, ai, maconha. Ai, eu preciso fumar maconha. Você não precisa não, brother. Você não precisa não. O problema é que você atrapalha um outro lado, os babacas não entendem direito que também existem outras questões fora o apelo do consumo em si, gratuito. Trava a legalização de medicamentos à base de maconha para pessoas que precisam, entre elas com Parkinson. Há pesquisas bem avançadas com isso. Tá? Eu já vi um vídeo sem cortes. Pode falar o que for, cara. Pode falar o que for. De um cara com Parkinson tão avançado, mas assim, de cortar o coração. Um senhor já. E dão um cigarro de maconha para ele fumar. Já no meio do cigarro, ele já está, assim, praticamente sem tremores. Você não acha que essa pessoa merece um pouco de dignidade? Joga a porra do seu preconceito, enfia no teu cu seu preconceito. Mas esse preconceito é que faz com que coloque no mesmo balaio um consumidor, um molequinho idiota que não tem com o que se satisfazer e precisa de uma maconhinha para relaxar. Não adianta, eu não respeito isso. Coloca no mesmo balaio com esse senhor, que precisa sim, para ter um pouco de dignidade, de conforto na vida dele. Quer falar sobre droga? Eu não sou a favor da legalização das drogas. Joga tudo fora e dane-se. Mas se você conseguir controlar a venda, o consumo, você vai matar traficantes. Mas como não é interessante matar traficantes hoje, porque muitos deles, né, seu PCC e comandos afins, já financiam políticos, os políticos vão tentar protegê-los. Nossa, uma abelha. Uma abelhinha. Até mais tarde, gente. Tudo de bom.